A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, aos prezados irmãos, hoje, domingo, dia 31 de maio de 2020, vamos dar continuidade ao estudo da Escola Dominical neste segundo trimestre, que fala sobre a Igreja Eleita. Chegamos à lição de número 9, cujo título é O Mistério da Unidade Revelada. O texto áureo está lá em Efésios 3 e 5. Palavras do apóstolo Paulo, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Verdade prática. Deus revelou o mistério que esteve oculto desde todos os séculos aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. A nossa leitura bíblica está na Epístola de Paulo aos Efésios, essa epístola que estamos estudando este trimestre. Capítulo 3, dos versos 1 a 13, que diz assim: Por esta causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus que para convosco me foi dada. Como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi. Pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro, pelo dom da graça de Deus que me foi dada segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus que tudo criou, para que agora pela Igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principais e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que me fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos a ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Se você puder, me acompanhe agora em oração. Feche os seus olhos e busque a Deus. Senhor meu Deus, é pela tua misericórdia que estamos aqui para neste período meditarmos na tua palavra. Precisamos da tua sabedoria, Senhor, sabedoria dos céus, para entendermos os teus mistérios revelados à igreja pelos teus santos, apóstolos e profetas. Fala conosco, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Palavra aqui da lição de hoje, central, é mistério. Mistério, no sentido bíblico, indica alguma verdade divina que esteve oculta e passou a ser conhecida. Até os tempos do apóstolo Paulo, da sua conversão, os judeus só pregavam
para os judeus. A salvação antigamente pelos sacrifícios que faziam no templo, era para a salvação deles. E esse mistério, que o Evangelho seria para todas as criaturas, estava oculto desde da chamada de Abraão. Embora Abraão tenha recebido a palavra de Deus para ele ir por toda a terra, para a terra que ele iria mostrar, e que da sua família seriam benditas todas as famílias da terra. Mas isso ficou como uma palavra de Deus ainda misteriosa. O apóstolo Paulo se converteu no encontro que ele teve com Jesus ressurreto na estrada de Damasco. Essa história está lá registrada em Atos 9. E depois da sua conversão, Paulo fica temporariamente cego. É levado para a casa de um irmão chamado Judas. E ali ele permanece. Naquela mesma cidade tinha um servo de Deus, Ananias, e Ananias recebe uma revelação do céu. E essa revelação é para ser entregue a Paulo. Ananias é um mensageiro de Deus. E esse mensageiro teria que levar um mistério a Paulo. Qual é esse mistério? Que ele deveria levar o evangelho para os gentios. Lá em Atos 9, versículo 15, está escrito: disse-lhe, porém, o Senhor, vai, o Senhor falando com Ananias, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, falando de Paulo, para levar o meu nome diante dos gentios. Ou seja, o evangelho agora saía dos judeus, ia para todo o mundo, para os gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Embora nós vejamos a seguir no capítulo 10 de Atos, que Pedro também recebe uma orientação. Pedro era um dos principais apóstolos e Deus escolheu por bem começar por ele esta obra de levar o evangelho aos gentios. Pedro está em Jope, cidade de Jope, uma cidade à beira-mar, ali perto de Cesareia. Cornélio, um centurião romano, portanto gentil. Gentios são todos aqueles que não são judeus, na linguagem dos judeus. Ele viu numa visão um anjo de Deus. Estava orando por volta de 3 horas da tarde e ele tem uma visão. E essa visão, esse anjo fala para ele mandar um homem lá em Jope chamar Simão Pedro, que estava na casa de Simão o curtidor. Então a revelação é bem clara. E Cornélio pega
2 homens seus, mais um soldado que estava a seu serviço, e manda os 3 irem lá à casa de Simão o Curtidor para se encontrar com esse Simão Pedro, porque o anjo falou para ele que esse Simão iria trazer a palavra de Deus para ele. Lá em Jope, na casa de Simão o Curtidor, Pedro está orando e jejuando, e por volta do meio-dia, diz a palavra que ele estava com fome, mas tem um arrebatamento de sentido. E ali tem uma visão como de um lençol, e nesse lençol vem diversos animais imundos, e uma voz diz para ele, come. Ele se recusa a comer, porque os judeus não comiam aqueles animais imundos, né? Animais imundos eram animais de patas fendidas e uma série de coisas prescritos lá na lei que o judeu estava proibido de comer. E Pedro falou, não, eu não vou comer, eu nunca comi uma coisa dessa. Mas a voz insiste, come, porque o que Deus abençoa, o homem tem que obedecer. E ele comeu, e ele, na visão, e aí batem à porta dele os enviados de Cornélio, contam para Pedro o que ocorreu, aí Pedro entende que é para ele ir lá na casa de Cornélio, vai, prega o evangelho, está pregando, cai o Espírito Santo, batiza Cornélio, os que estão ali na sua casa no Espírito Santo, e toda a sua família são batizados depois nas águas. Essa história nós ouvimos da própria voz de Pedro acerca da revelação que teve. Então o evangelho foi levado para os gentios através de revelações de Deus. A palavra de Deus, já no passado, já tinha revelado isso. Por exemplo, lá em Gênesis 12, 3, que eu já falei há pouco, Deus fala para Abraão, olha, eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. O profeta Isaías também recebeu uma palavra parecida. Capítulo 11 de Isaías, verso 10, fala assim, e acontecerá naquele dia que as nações perguntarão pela raiz de Jessé, posta por pendão dos povos, e o lugar do seu repouso será glorioso. Então já havia uma revelação escrita, mas os judeus entendiam aquilo, mas não era praticado. Eles tinham verdadeira parede posta entre eles e os gentios. Eles não se misturavam de jeito nenhum. Tanto que Pedro é chamado para explicar por que ele foi na casa de Cornélio. Como está lá revelado em Atos 10. Mas agora vem a revelação pelo Espírito Santo. O apóstolo Paulo lá fala em 1 Coríntios 2 e 4, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Então o Espírito Santo revelou a ele, primeiramente através de Ananias, levando uma mensagem que ele deveria levar o evangelho para os gentios e para os reis da terra. E daí por diante, Paulo vai sendo orientado pelo Espírito Santo. Pedro também foi orientado pelo Espírito Santo para ir pregar na casa de Cornélio.
um gentil. A experiência do cristão é espiritual. Eu tive uma experiência. Você não precisa acreditar nela. Mas eu tive. Há mais de 30 anos atrás, eu já era professor na escola dominical. E eu estava preparando um estudo para dar no domingo. E o estudo era em Atos 16. Paulo chega à cidade de Filipos. Lá ele encontra, à beira do rio, lavando roupa, uma moça, Lídia, vendedora de púrpura, que era da cidade de Tiatira. E aquela moça era temente a Deus e ela se converte com a pregação de Paulo. E Paulo volta outros dias ali para pregar às demais mulheres que ali lavavam roupa. E apareceu uma jovem que tinha um espírito de adivinhação. Quando a Bíblia fala espírito de adivinhação, fala que é um espírito demoníaco, não é? Ela estava endemoniada. E ela interrompia a pregação de Paulo e os demais que estavam com ele, e ela gritava: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Era um espírito imundo sendo usado por essa mulher para interromper as pregações e para que também se confundisse, porque ali naquela cidade se vendia muitas relíquias e santos e imagens de escultura da deusa Diana e outros deuses que aquele sincretismo religioso daquela época tinha naquele lugar. Objetivo de confundir as pessoas que ouviam o Evangelho como quem dizendo, olha, é mais uma religião igual a nossa. Ou seja, ela estava perturbando e deturpando, ela não, o espírito imundo que estava nela estava perturbando e deturpando o que o apóstolo Paulo e seus companheiros pregavam. E depois de muitos dias, diz a palavra, Paulo expulsou aquele demônio. E isso me incomodava muito quando eu preparei a escola dominical naquela época. Me incomodava muito. Por que Paulo, já sabendo do primeiro dia que aquela mulher estava possessa de um espírito imundo, por que ele não expulsou o demônio logo de cara? E quem prepara uma mensagem da palavra de Deus sabe, a gente procura em livros, outras referências, outras ideias, outros estudos. E eu comecei a procurar outras coisas e não achei nada que me convencesse. Tinha algumas explicações, mas eu não, em alguns livros que eu tinha em casa, mas não me satisfazia aquelas explicações. E de repente, irmãos, o Espírito Santo me mostrou. Não foi a minha cabeça, não foi algo que eu tinha feito por estudar, foi algo revelado. Foi a única experiência que eu tive na vida a respeito da palavra de Deus, nesse sentido. E o Espírito Santo me revelou que o apóstolo Paulo demorou para expulsar aqueles demônios daquela moça,
porque ele queria ganhar mais almas ali em Filipos, até que sedimentasse o número suficiente de irmãos para abrir uma igreja naquele lugar. Porque logo após ele ter expulso aqueles demônios, ele foi preso e apedrejado, e que queriam expulsar ele da cidade de tudo quanto é jeito, porque as pessoas, os comerciantes estavam perdendo o ganho pelas pessoas estarem ali se convertendo ao Evangelho. Ele foi expulso da cidade, mas não adiantou nada. O Evangelho já tinha sido plantado ali em Filipos, e depois, mais tarde, nós vemos Paulo escrevendo uma carta a essa igreja de Filipos, aos filipenses, e depois outra carta. Coisa maravilhosa. É assim Deus revela pelo seu Espírito. Foi assim que ele trouxe a revelação para o apóstolo Pedro, para o apóstolo Paulo, que o Evangelho deveria ser pregado aos gentios. É por isso que o apóstolo Paulo insistia: minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana. Paulo era um homem sábio, estudado no sentido humano. Mas ele falou: olha, essa minha sabedoria não é essa que eu estou trazendo para vocês. Não é esse meu conhecimento. Mas é uma demonstração do Espírito e do poder de Deus. Que Deus nos abençoe. Que nós possamos buscar ainda hoje esse poder de Deus, capaz de nos mostrar coisas tremendas, mistérios revelados para a sua igreja. Amém? Senhor meu Deus, te damos graças, Senhor, por essa oportunidade de meditarmos na tua palavra, Senhor, sobre esse grande mistério, Senhor, que é o teu plano para os homens, Senhor. Dai-nos, Senhor, esta graça de podermos entender as tuas palavras, não com a nossa sabedoria humana, mas com o teu Espírito e com o teu poder. Abençoa os meus irmãos com todas as tuas bênçãos celestiais em Cristo Jesus. É o que eu te peço em nome do teu Filho, em nome de Jesus. Amém.